Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. Pessoal, esse canal Rascunhos Econômicos é um canal que trata a economia como ciência. Esse é o projeto do canal. E fazer divulgação científica na área de economia e mostrar que a economia é ciência e que há muitos conceitos, muitas leis econômicas e muita teoria econômica ignorada pelas pessoas ou instrumentalizada, seja para ativos, seja para políticas públicas, né? Ativos eu digo bolsa de valores, criptomoedas, trader de dólar, day trade, e o que quer que seja, pessoas que querem ganhar um dinheirinho, certo? Porque muitas pessoas que não são estudiosos de economia, e quando eu digo estudiosos de economia, eu não quero dizer que você precisa ter um diploma, uma graduação em economia. Eu quero dizer que realmente se comprometer a saber o status questiones, onde nós estamos em economia, o que já se sabe, o que a academia, o que o mainstream entende que já sabe. Se você não concorda, entenda o que o mainstream diz e faça seus argumentos, faça sua própria cabeça. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês são livres, vocês pensam o que vocês quiserem. Só que ir contra o mainstream demanda você entender muito bem o mainstream, entender muito bem o consenso acadêmico, vamos dizer assim, e desenvolver uma própria linha de raciocínio, seja para publicar ou seja para ter por você mesmo, batendo em cada ponto. Tá? Uh, no mainstream você tem diferentes escolas, evidentemente, mas algumas coisas são basilares. A teoria do valor, né, de Menger, né, que é o marginalismo, ele foi praticamente absorvido por todas as escolas. A síntese neoclássica, a escola austríaca, o marxismo, eles entendem o valor trabalho. Porém, para fins de política pública hoje, eles utilizam o valor de Menger. Para fins de política pública, né, para a revolução, esse tipo de coisa, e eles continuam falando do valor trabalho. Né, eles falam do valor de Menger como se fosse o valor de mercado das coisas e que isso não deveria ser o ideal. Bem, enfim. Esse vídeo, então, eu vou falar que, sem entender valor, você não pode entender nada de economia. E digo mais uma vez, o problema de economia é que, como todas as pessoas praticam ações econômicas, e economia parece ser uma ciência social fácil, é só você saber meia dúzia de coisinha que você é o Nobel de Economia, todo mundo acha que sabe, todas as pessoas que querem abrir um canal no YouTube, quer abrir um Twitter ou esse tipo de coisa, começa a falar de economia, porque fala de política, porque isso dá view, ou fala de educação financeira. Um dos maiores influencers de educação financeira no Brasil já disse 1 milhão de vezes que ele tinha um canal no YouTube. E ele falou por acidente de educação financeira uma vez, viu que isso deu views, e aí ele começou a estudar e falar. Né? Não é o Pablo Marçal, mas é o método Pablo Marçal. Né? Para você, se você quer ganhar dinheiro na internet, por exemplo, tocando piano, você não precisa tocar piano. Pague uma aula e mostre o que você já sabe, e aí vai indo. Né? É o método brasileiro de conhecimento. Bem, muito bem. Nesse vídeo, eu quero mostrar para vocês, então, o que vocês estão missing out, o que vocês estão deixando passar, o que gera uma série de más decisões. O que é valor? Valor não é preço. Preço é uma forma de você encontrar valor na pecúnia, ou seja, no dinheiro. É o valor transacional, podemos dizer assim. Mas preço não é valor, tá? É, como vocês sabem, pessoal, curtam, compartilhem, inscrevam-se, me sigam em todas as redes sociais. E como vocês sabem, eu lancei um curso na Hotmart, que é Economia para Finanças. No primeiro módulo daquele curso, eu acho que umas 5 ou 6 aulas, eu estou ensinando valor, e isso aqui, é, em aulas relativamente longas, eh, para que vocês possam entender, porque a instrumentalização daquele curso, para que vocês possam julgar, entender, saber como funcionam os ativos financeiros, as finanças e os investimentos. Nesse vídeo, de maneira alguma, vai ser uma cópia, um resumo ou de qualquer maneira daquele curso, até em respeito do que vocês já compraram. E se você quer se aprofundar nesse tema, compre o curso. O link está aí na descrição. Mas aqui é o importante, é o básico, para que eu continue fazendo divulgação científica na internet. Porque se vocês não entendem isto, eu estou falando uma língua, vocês estão falando outra. Léo, mas eu não quero saber de divulgação científica, eu não quero saber de ciência, eu não quero saber de nada. Eu quero saber de como eu posso aumentar o meu rico dinheirinho. É muito importante vocês saberem também o que é valor para tomarem melhores decisões de alocação de carreira, de onde vocês vão morar,
morar, se for, porque se você quer morar no sentido de ter um melhor lugar para desempenho econômico, uh, o que é networking, esse tipo de coisa. É importante você ter essa ideia sempre que você ouvir a palavra valor e preço. Por quê? Porque a sociedade humana cria valor, cria riquezas, transaciona mercadorias, sempre baseado nessa teoria, porque eu entendo que essa teoria é apenas uma constatação. Muito bem. Menger foi um economista austríaco. Eu não sei se hoje seria a Áustria onde ele nasceu, eu não sei, mas economista austríaco, do Império Austríaco, e um dos fundadores da escola austríaca, de primeira geração, e que, eu vou falar uma coisa para vocês, está completamente incorporado na síntese neoclássica, né, que é o mainstream econômico de hoje, os ortodoxos. Então esse negócio, a escola austríaca é bobagem, não, bobagem é o que você está falando. A escola austríaca, boa parte da escola austríaca foi incorporada totalmente ao mainstream. Tá? E a parte que não foi incorporada serviu como crítica para que os neoclássicos moldassem novas teorias. Tá? Então, muito bem. Menger e outros, e eu esqueci o nome dos outros dois, eles desenvolveram um negócio que acabou com o problema que se tinha desde Ricardo, que era o que era valor, e Ricardo entendia que o valor vinha da quantidade de trabalho colocada numa determinada empresa, né? Empresa no sentido de empreendimento, né? Num determinado produto, determinada linha de produção. Para Ricardo, economista inglês, né, de ascendência judaica portuguesa, para Ricardo, o valor vinha da quantidade de trabalho que você empregava naquele bem ou serviço. E disso, Ricardo faz as vantagens comparativas. Que você precisa transacionar porque você é mais eficiente produzindo mais rápido ou com menos custo algum determinado bem do que o seu vizinho. E seu vizinho é mais eficiente em alguma outra coisa. Então, vocês trocando a quantidade de horas, né, de horas e de custo de capital para produzir alguma coisa via livre comércio, e para produzir os bens de acesso do seu mercado via livre comércio, se você faz as trocas, o preço total, ou seja, o custo total vai abaixar. Então você vai ter mais abundância. Isso é verdade? É verdade. Só que a quantidade de trabalho não determina o preço, não determina o valor e não determina quantas pessoas, quanto a demanda vai querer por aquilo ali. Para Menger e para a revolução marginalista, o valor está no uso marginal. Não uso, né? Está na margem. Para Menger, leiam o livro Os Princípios de Economia Política, que até parece que tem gente aí falando que a tradução está errada do alemão, não importa. Mas a tradução do título se consagrou em português como princípio de economia política, né? Assim como Apocalipse significa revelação. Em inglês, nos Estados Unidos se fala Revelations para Apocalipse. Em português, em espanhol, em inglês, em francês, em armênio, em russo, se utiliza a palavra grega, Apocalipse, né? Uma derivação da palavra. Né? Não se abre o conceito. Então, esse negócio de título de tradução estar errado, não sei o quê, não importa muito. Tá? Então vamos lá. No livro Princípio de Economia Política, Menger determina primeiro o que é um bem. O que é um bem econômico, né? Depois ele vai embora e fala bens econômicos acessórios, suplementares, determinado tipo de coisa. Ou ele fala dessa forma, ou depois nós determinamos dessa forma para a microeconomia. Tal. Chega uma hora que Menger, mostrando todo, determinando o que é um bem, um serviço econômico, esse tipo de coisa, ele mostra o seguinte, que o valor dos bens tem um valor para quem o compra, para quem o demanda. Tá? Se eu usar algum termo que ele não usou no livro, é porque eu já estou utilizando a padronização atual do mainstream, tá? Mas o conceito é esse. Ele tem um valor para demanda e ele tem um valor para oferta. O valor para a oferta é influenciado pelo custo do bem, ou seja, quanta oferta precisou para comprar ou para produzir o bem, pelo custo de oportunidade, do dinheiro ou do esforço que ele produziu bem. Se eu sou um marceneiro e eu estou fazendo armários, o custo de madeira para produzir o armário e para produzir uma mesa é a mesma, vamos supor.
Só que o armário me custa muito mais tempo. Então eu cobro muito mais no armário. Porém, as mesas são muito mais fáceis de vender e as pessoas pagam. As pessoas costumam comprar mesas muito mais fácil do que elas compram armários e elas não são tão exigentes. Então, a decisão minha entre produzir armários e produzir mesas não vai vir pela margem de lucro da produção de armários ou mesas. A minha decisão de produzir mesas ou produzir armários vem da minha expectativa de capacidade de troca do meu esforço total. Eu posso chegar na conclusão de que eu vou produzir 2, 3 armários por mês, mas vai ter um custo menor, vai ter um custo de material menor, porém é uma maior margem de lucro do que se eu produzir 50 mesas. Que pode ser que eu tenha a mesma receita, só que eu prefira produzir armários, ou prefira produzir mesas. Quem vai decidir? O agente econômico. O agente econômico, nesse caso, é o ofertante. Ele decide por quê? Diante da utilidade dele de empregar mais tempo ou empregar mais mão de obra, perdão, de empregar mais tempo em mão de obra, ou empregar mais custo de mercadoria para a produção dos bens, depende da utilidade dele agente econômico, no caso o administrador ou o marceneiro se ele for autônomo. Isso vai depender de quanto ele tem acesso de pagamento de salário para mão de obra. Ele tem capacidade de esperar o fluxo de caixa de vender 3 armários por mês? Ou ele precisa de liquidez do próprio trabalho para vender 50 cadeiras mês, 50 mesas, cadeiras mês, que é mais rápido? Isso tudo são decisões que o ofertante tem que saber por ele. Por ele. Porém, o demandante vai ver o que o ofertante está ofertando, desculpe o pleonasmo, e vai perguntar quanto custa isso. O ofertante vai colocar um preço, 100. O demandante tem 100 reais, 100 dólares, 100 euros, não importa a moeda que ele tem, e vai olhar e vai falar, não, eu preciso de uma mesa, só que eu não estou disposto a dar 100 reais por essa mesa, porque esses 100 reais que eu tenho, eu posso utilizar para comprar, para pagar a compra do mês, eu posso utilizar para comprar uma mesa melhor, essa mesa por essa qualidade está cara. O demandante olha dentro da capacidade do que ele entende de mundo e ele arbitra um valor. O valor uso, ou valor utilidade. No caso de mesas, cadeiras, armários, carros, colheres, panelas, roupas, toalhas, essas coisas têm uso realmente. Mas, por exemplo, uma joia de ouro, um quadro, entre duas roupas, uma mais bonita do que outra, aos olhos do comprador, entre uma maçã e uma pera. Veja, uma maçã e uma pera, ambas têm uso muito semelhante, têm gostos semelhantes, horas de se comer aquela fruta, né? Oportunidades de consumir aquela fruta semelhantes. Maçãs e peras são bens muito semelhantes. Quanto você pagaria numa maçã? Eu pagaria uns 5 reais, uma maçã individual que eu quero comer na rua. Muito bem. Quanto eu pagaria numa pera? Nada, eu não gosto de pera. Pera para mim não tem valor. Eu não trocaria dinheiro por pera. Tem uma oportunidade que eu trocaria. Se eu estou voltando para casa, eu ligo para minha mãe e pergunto, mãe, você quer algo da rua? Ela fala, eu gostaria de uma pera. Beleza, eu vou, compro a pera. Por quê? Eu estou disposto a trocar 5 reais por uma pera para mim? Não. Mas para dar para outra pessoa, eu estou disposto? Estou. Porque a utilidade de agradar alguém, o amor fraternal, o amor eros, ou o amor ágape, né, se for por caridade, a minha disposição de fazer utilidade daquele valor pecúnia que eu tenho para agradar alguém, para trazer bem a alguém, é equivalente para mim do que eu comprar 5 reais uma pera, uma maçã. Então, o valor do demandante, o demandante vê valor em determinado bem, não apenas pelo uso que ele pode fazer, mas pela utilidade da troca daquela pecúnia, daquele dinheiro, por aquele bem ou serviço. Quando você compra algo, você está vendendo dinheiro e comprando bens. Quando você vende algo, você está vendendo dinheiro e comprando bens. Não, perdão, você está vendendo bens e comprando dinheiro, perdão. Isso aqui é o básico de valor. É o básico. É o básico. Por que eu estou disposto a comprar
Diamantes. Eu quero comprar diamantes porque eu conheci uma supermodelo russa, francesa, brasileira, e eu acho que vale a pena dar um diamante para conquistar essa moçoila. Muito bem. Por que, que eu compro um buquê de flores? Eu não sei porque as pessoas compram essa porcaria. Eu não sei porque mulheres gostam dessa porcaria. Eu não sei porque russas e armênias amam essas porcarias chamadas flor. Mas tem que dar. Se uma pessoa falece, você vai comprar uma coroa de flores, né, dependendo da sua proximidade do falecido, para deixar lá no velório, no enterro. É, por que isso? Por quê? Por que você gastaria 200, 300 reais numa coroa de flores? Por que 200, 300 reais numa coroa de flores? O pessoal fala, é o preço, ao passo que se você vai pagar 200, 300 reais numa pizza ou num quilo de carne, você acha que tá caro. Por quê? Aí tem muitas coisas, recorrência, tal. Isso tudo é valor, gente. O valor é sempre subjetivo. Não existe valor intrínseco. Não existe valor intrínseco. Toda mercadoria ou serviço presente no mercado, ou seja, disposta à venda e à compra, tem um fundamento do seu valor. O comprador quer comprar por sua teoria de maximização de sua utilidade própria, individual. Tem gente que gosta de Mercedes, tem gente que gosta de Alfa Romeo, tem gente que gosta de Chevrolet, tem gente que gosta de Ford, tem gente que gosta de batata, tem gente que gosta de macarrão. Tem gente que não come cebola, tem gente que adora cebola. A vida é assim, as pessoas são diferentes. E isso é no micro, no sentido uh, de bens bobos, de exemplos bobos, cebola, tomate, alho, carros de marcas diferentes, só que tem uma outra determinação. Você pode não gostar, por exemplo, de ouro. Você pode não ver utilidade alguma em ouro. Você pode não ver utilidade alguma num carro. Você não tem carteira de habilitação. Você não gosta de dirigir determinado tipo de coisa. Mas se você ganhar um carro num sorteio, ou se você participar de um sorteio que dá o carro, por que você vai querer o carro? Ou se alguém te oferecer o carro em troca de um terreno, você pode querer o carro. Por quê? Porque você sabe que outras pessoas veem utilidade troca naquele carro. Então as mercadorias também têm um valor troca, que seria uma capacidade que você tem de reservar algum valor pecúnia naquele bem e trocar para com outra pessoa. Então alguns bens podem não ter utilidade para você. Por exemplo, se eu falo, você quer ouro? O que eu vou fazer com ouro? Eu moro no Brasil, eu vou sair com ouro na rua, vão me eliminar e vão pegar o meu ouro. O que eu vou fazer com essa porcaria? Eu não posso vender, eu não posso. Se você não pode vender, se você não pode usar, e você quer vender um terreno, por exemplo, e eu te ofereço ouro, provavelmente você não vai querer. Provavelmente você não vai querer porque você não tem o que fazer com aquilo. Agora, se eu fizer um contrato, te oferecer o ouro, você tem o documento de origem daquele ouro, e você pode aceitar. Por que você pode aceitar? Você vai numa casa, não é casa de câmbio, né? Uma casa registrada pelo Banco Central ou da autoridade competente que aceite ouro, acho que não é o Banco Central, acho que é o CVM, que aceite ouro, você faz a troca. Você vai falar, Léo, tá, você quer me pagar R$500.000 com essa quantidade de ouro, vai ter toda a documentação, só vou lá, vou trocar, e você mesmo fala que taxas e coisas que diminuam o preço do ouro, você tá dando um pouco de ouro a mais para ter os 500 mil líquido. Beleza? Beleza. Que mão de obra, hein? Eu fazer tudo isso, você não quer me dar 450, 470 mil em dinheiro em espécie e acabamos o assunto? Sim. Veja, a preferência pelo dinheiro líquido é maior do que pelo ouro, apesar do ouro valer a quantidade de dinheiro. Então, dinheiro também entra nas diferenças de utilidade. Nem todo dinheiro é igual. Dinheiro não é uniforme. O dinheiro é mediado, na maioria das vezes, pelo tempo, que se chama liquidez. Então, algumas mercadorias têm maior utilidade por serem mais líquidas. Se você quer trocar, você tem um carro e você quer trocar por outro carro. Estes carros podem ter o mesmo valor na tabela FIPE, mas você aceita trocar um Citroën velho por um Fiat mais novo. Por que você aceita? Porque você sabe que o Fiat mais novo é mais fácil de vender. Apesar deles terem mais ou menos o mesmo valor. E a pessoa que está aceitando vender o Fiat pelo Citroën velho, ela quer facilidade. Não, eu quero comprar esse Citroën, eu tenho um sonho de infância, sei lá, que eu quero fazer, eu quero comprar esse Citroën 2005, 2004. Beleza, pega, troca, agora eu tenho um carro mais líquido. Veja que
A utilidade do bem se modifica pela minha própria utilidade, pela minha própria demanda de querer ter dinheiro. As necessidades humanas trocam a todo momento. Então, não existe um bem que mantenha o mesmo valor sempre. Por quê? De manhã você acorda falando, vou fazer dieta, eu vou pagar 5, 6, 7 reais num pão integral com alface. Chega às 6 horas da noite, você não quer ver um pão integral com alface nem pintado de ouro. Você quer um hambúrguer de 50 reais. Sua preferência por alimentação se modifica ao longo do dia por culpa do seu ciclo hormonal, por culpa do seu aumento de estresse durante o dia, por culpa de alguma necessidade fisiológica de você, de uma ansiedade. Tudo isso modifica sua preferência por um bem, que modifica sua preferência por dinheiro. De manhã você acorda e fala, não vou gastar nenhum centavo. À noite você vê, você tá comprando 4, 5 blusinhas porque você estava estressado. Ou estressado. O valor muda. Sempre. O valor muda pela utilidade. O valor se modifica, né? Pela utilidade. A utilidade pode se modificar diante da sua apreciação de valor para aquele determinado bem, ou seja, ontem você estava disposto a pagar 100 reais por um serviço por um serviço. Você precisa consertar alguma coisa na sua casa, tá 100 reais. Você ia fechar o negócio, você estava disposto. Mas você descobre que o seu vizinho contratou uma outra pessoa que faz por 70. Você fala, não, então hoje eu não vou pagar mais 100, vou pagar 70, porque você descobriu que o valor de troca, ou seja, a compra daquele produto, daquele serviço, não era o nível de preços que você pensava. O preço que você estava disposto a pagar era mais alto do que o nível de preços. Ou seja, o valor também se modifica pelo valor percebido daquele item, pelo nível de preços. Léo, isso não é austríaco? Sim, não é. Mises critica grandemente essa ideia de nível de preços. Clássica. Porque os austríacos entendem que quando alguém fala nível de preço, está falando de índice de inflação. Não é isso. O que eu estou falando de nível de preços é o nível de encaixe dos produtos e dinheiro, né, das mercadorias, mercadoria monetária e mercadoria e bens e serviços reais, o encaixe, o nível médio. Qual é a média de cesta de produto de compra? Mas não estou falando como um índice para saber quanto cresceu, quanto subiu. Eu quero saber o seguinte: 100 mil drams é muito dinheiro? R$ 1.000 é muito dinheiro? $200 é muito dinheiro? É basicamente a mesma coisa. É basicamente, você consegue comprar basicamente a mesma quantidade de bens e produtos. É esse nível de preços a que me refiro, e e isso é encontrado sim na obra de Menger e até de Mises. O problema é, quando você fala de escola austríaca, algumas palavras têm que ser bem explicadas para a neoclássica atual, para o mainstream atual. Este nível de preços importa, tá? Até para os austríacos, que é a média de encaixe. Isso te orienta para saber se aquilo tá caro ou tá barato. Por quê? Por que eu vou gastar 200, 300 reais num quilo de alface se o normal é pagar R$ 1 numa alface? Por que quilo de alface não, né? 200, 300 reais num pé de alface, se o normal é pagar R$ 1 num pé de alface, R$ 1, 1,50, agora não sei. Pô, mas aí tem a ancoragem também. Não, olha, um carro 1.0, 0 quilômetro tá 90 mil reais. Pô, eu vou comprar uma Mercedes velha de 5 anos de uso por 90 mil reais. Pra mim, me vale a pena. Por quê? Porque o concorrente, nesse sentido de nível de preço, tá? Os bens substitutos, bens complementares, concorrentes, esse tipo de coisa. Tá descrito em Menger. Léo, por que tudo isso que você tá falando? Porque valor é subjetivo. Nada mantém valor no tempo, a não ser que mantenha a utilidade. A utilidade se modifica, seja por bens concorrentes. A utilidade se modifica se a demanda, ou seja, o agregado de demandantes, não ver mais valor naquilo. Videocassete, máquina de escrever, vitrolas, tinham valor no comércio. Hoje, o valor pode ser que nominalmente até se mantenha o mesmo, tal, só que a liquidez diminuiu muito. São pessoas muito mais específicas que compram. O preço pode até ser mantido, mas você não vai querer uma vitrola. Mas pode ser que um músico profissional queira uma vitrola. Você entende o que eu quero dizer? Então, o valor também se modifica pecuniariamente, tudo bem, mas você perde a liquidez, a quantidade de demanda, esse tipo de coisa, tá? Porque o agregado da demanda
modificou a sua utilidade. E os ofertantes também podem continuar produzindo, e eles entendem que ou a quantidade aumentou, a quantidade demandada aumentou muito, e para a oferta só vale a pena aumentar a oferta, perdão, né? Se para os ofertantes, né, no agregado da oferta, só compensa aumentar a oferta se de fato eles aumentaram o preço. Senão não vale a pena. Senão aqui me vale eu construir mais uma fábrica, aumentar o seu. Não, não. Então, por esse valor aí, por essa quantidade que você está demandando, tem que aumentar o preço. Isso também aumenta os preços relativos. Isso pode gerar um aumento de preço das mercadorias, mesmo que a utilidade não se modifique. E aí a utilidade pode se modificar diante desse aumento de preços. Ah, porque agora a maçã está R$ 10 e a pera continua 5. Mais pessoas vão consumir peras, porque para elas a curva de utilidade maçã e pera é a mesma coisa. E os ofertantes ofertaram maçã a 10, não conseguiram vender, agora o preço da maçã cai, porque sobra maçã no mercado. As pessoas que estavam indo todas para a pera, agora o preço da pera aumentou, porque aumentou relativamente a demanda por pera. A pera se tornou escassa e a maçã se tornou abundante. Isso fez com que a demanda que existia na maçã fosse para a pera. E o preço da pera aumenta, porque a quantidade de peras continua mais ou menos a mesma, só que tem mais pessoas demandando. O preço da pera vai subir, evidentemente que vai subir. E nisso, muitas pessoas migraram da maçã para a pera, mas migraram por quê? Porque boa parte das pessoas que comem maçã também comem pera. A utilidade, a curva de utilidade é mais ou menos, é numericamente igual. A utilidade que a pessoa vem comer uma pera, a pessoa vem comer uma maçã. Há pessoas que vão comer só maçã, por exemplo, eu. Ou até deixar de comer maçã. Se a maçã tá muito cara, eu não vou comer maçã. Mas eu também não gosto de pera, então paciência, eu tomo uma água. Mas as pessoas que foram para a pera fizeram a quantidade demandada de pera subir muito. E a quantidade ofertada se tornou constante. O excesso de demanda causou o aumento de preços, porque as coisas valem o menor valor possível que o ofertante está disposto a vender e o maior valor possível que o demandante está disposto a comprar. Com mais gente querendo peras, mais pessoas estão dispostas a pagar mais. E os ofertantes vão aumentando o preço. Isso é normal. Isso pode fazer com o tempo isso aqui voltar. Como a maçã se tornou abundante, se tem mais maçãs. E os ofertantes têm que diminuir o preço, porque as pessoas não querem tanta maçã assim. Então, com o tempo, a pera aumentou de preço, a maçã baixou de preço. As pessoas que estavam na pera e têm utilidade igual para a maçã, voltam para a maçã. E isso faz o equilíbrio. Com o tempo, o preço da maçã e da pera vai se manter igual. Muito bem. Só que isso pode durar muito tempo, né? Porque aí os produtores produziram mais peras, porque eles achavam que, como na safra passada, o preço da pera duplicou, agora eles podem produzir mais peras e eles vão vender mais. Só que era um problema da maçã, que aumentou muito de preço, e agora você tem um excesso de maçã, daqui a pouco você vai ter um excesso de pera. Pode ser que com o tempo o preço original da maçã e da pera era R$ 5 o quilo, agora vai para R$ 3 o quilo ambas, porque você tem uma quantidade maior de oferta do que você tinha de demanda depois de todo esse processo. Pode acontecer, muito bem. Mas veja, escassez e abundância é um dos integrantes do preço. Porque na curva de oferta e demanda, escassez é uma oferta menor que a demanda. Uma abundância é uma demanda maior. Não, é uma oferta. Aqui, escassez é uma oferta menor que a demanda. Uma abundância é uma demanda menor, perdão, do que a sua oferta. Isso é escassez econômica. É a única escassez que existe na economia. Esse negócio de escassez relativa, esse negócio de escassez absoluta, você pode falar, como eu já falei muitas vezes nesse canal, para que vocês entendam que só existe escassez relativa. Uma coisa existir pouco não significa nada para a economia. Só existir 21 milhões de bitcoins não importa. Só existir não sei quantas mil toneladas de ouro não importa para o preço. O que importa é o seguinte: neste momento, hoje, existe mais demanda ou oferta daquele bem? Se existe mais oferta do que demanda, há uma abundância. Se existe mais demanda do que oferta, há uma escassez. Escassez e abundância não determinam o preço do item. Não determinam o preço do item. Influenciam, porque se você aumenta muito a quantidade de ouro no mercado,
ele pode perder uma das suas características, que uma das suas utilidades. O ouro tem a utilidade de reservar valor. Por quê? Porque as pessoas que demandam ouro demandam também com intenção de valor troca, elas entendem que o ouro mantém o seu valor no tempo e demandam para joias e equipamentos eletrônicos. Beleza? Beleza. Se você começa a aumentar muito a oferta além da demanda, ele vai perdendo uma de suas características, que é reservar valor. Porque se eu tenho 1 quilo de ouro, eu sei que eu posso vender mais ou menos pelo mesmo valor no tempo, não valor monetário, caiu. Não valor monetário, valor no tempo, né? Ele tende a ganhar valor monetário com o tempo, né? Mas a sua utilidade se mantém. Porém, com uma maior oferta de ouro, por que eu vou conseguir vender o ouro? Eu comprei por $100 a grama, por que eu vou conseguir vender por 150? Se tem mais gente tentando vender e não consegue? Porque a demanda é menor que a oferta. Se isso acontece, o ouro começa a perder a sua característica de reserva de valor. Porém, muita gente gostaria de ter ouro e não tem. Ter ouro para quê? Para outros usos. Joias e eletrônica, né? Uso industrial. Joias e eletrônica usam a menor quantidade possível de ouro, porque o ouro é muito caro. Eu gostaria de ter relógio de ouro, dente de ouro, moedas, investimento coin, né? Só para ter, não para investimento. Eu gosto, eu acho bonito, aquelas bolachinhas bonitas. Eu gostaria de ter tudo isso aqui de ouro. Se eu pudesse, eu teria caneta de ouro. Por quê? Porque eu sou brega? Talvez por minha descendência, pode ser. Mas a vida é assim, né? Por minha ascendência. Mas eu gostaria de ter muito ouro. Por que eu não tenho? Porque eu não tenho dinheiro. 1 grama de ouro vale uns 130, $140, depende do dia que você tá vendo isso aqui. Para mim, existem usos muito mais satisfatórios de $140 do meu rico bolsinho do que comprar 1 graminha de ouro. Então eu não compro ouro, mas não é porque o ouro não me traz satisfação, me traz, mas por esse preço, comprar pizza, pagar o mês de compras, pagar a conta, pagar uma prestação de um aparelho doméstico, para mim $140 vale muito mais do que 1 grama de ouro, para mim, por isso que eu não compro. Mas se o ouro começa a cair para 90, $80, talvez eu comece a comprar ouro, porque para mim eu acho que já tá no preço bom. Então, o ouro perder a sua característica de reserva de valor pode não destruir a sua demanda. Na verdade, pode gerar uma maior demanda ao longo do tempo para joias, eletrônica. E, em tese, pode restaurar a sua capacidade de manutenção de valor. Isso é um dos fundamentos do ouro. Vocês devem ter visto o meu bate-papo, né, no Twitter, algumas respostas atravessadas que eu dei para Fran Durit, que ele disse que R$1 igual a um Bitcoin, R$1 igual a R$1, um Bitcoin igual a um Bitcoin. Tá, e daí? 1 grama de ouro igual a 1 grama de ouro. Uma batata igual a uma batata. E daí? Isso não demonstra valor. O importante é a oferta e a demanda. Oferta, se você falar que o supply é fixo, você está falando que a oferta é fixa. E daí? A utilidade é fixa. A utilidade não se modifica ao longo do tempo. O Bitcoin é a única mercadoria em que a utilidade não muda. Hoje eu quero mais Bitcoin, amanhã eu não quero. Hoje eu quero mais imóveis do que Bitcoins. Eu quero mais Coca-Colas do que Bitcoin. Então eu não ponho meu dinheiro em Bitcoin. Amanhã eu vou fazer dieta e eu falo, ó, tá sobrando uns 200, R$300 por mês. Deixa eu pôr em Bitcoin. A minha utilidade mudou ou não mudou? A utilidade da economia muda ou não muda? Há sazonalidade ou não há no uso de bens e serviços? A idade média da população está diminuindo, está aumentando, ela se mantém a mesma. A média móvel não se move. Não se muda o comportamento do consumidor. Se muda. Todo o sistema de preços se modifica ao longo do tempo? Não se modifica? Se modifica. Por que diabos um único bem seria o único que manteria valor? Ou seja, que a demanda sempre veria a mesma utilidade naquele bem. Por que diabos? Ah, porque o supply é fixo. Não importa. Não importa o supply. Aí, isso voltando para a economia real, seu pai, sua mãe sempre deve ter falado, filho, seja engenheiro, seja médico, seja advogado. Advogado já faz um tempo que não é mais assim, né? Seja advogado, porque você sempre terá emprego. O que isso quer dizer do ponto de vista econômico? Sua mamãe, seu papai, sua vovó falavam o seguinte, olha, a demanda a demanda por mão de obra de engenheiros, de médicos e de advogado é constante. Pior, é constantemente maior que a oferta.
Sempre há mais pessoas demandando engenheiros médicos e advogados do que há engenheiros médicos e advogados. Isso era verdade até a década de 70, década de 80. Depois não é mais assim. Primeiro advogado começou a virar carne de vaca, depois engenheiro, agora médico está virando isso. Por quê? Porque não existe demanda garantida fixa. A oferta começa a subir e isso pode modificar a própria demanda. E outra, uma demanda, e outra, uma escassez prolongada, ou seja, um déficit entre demanda e oferta, ou seja, uma demanda muito maior que oferta, de forma prolongada, tende a diminuir a escassez a longo prazo. Por quê? Porque você busca bens acessórios. Por que a tecnologia verde cresceu tanto, né? Energia, carro elétrico, carro diesel, carro híbrido, perdão, carro a álcool. Por que isso cresceu tanto para substituir o diesel e a gasolina? Porque a OPEP manteve a gasolina e o diesel muito mais caro do que deveria durante 30, 40 anos. O petróleo não era para custar o que custa. Tanto é isso que sempre que abaixa um pouquinho a OPEP se reúne, a OPEP+, né, com a ajuda da Rússia, se reúne para diminuir a produção, para manter o preço escasso, para manter o preço alto por escassez artificial. A demanda e a oferta poderiam ser a mesma. Não há necessidade do petróleo ser tão caro. Mas a OPEP faz isso, a Organização dos Países Produtores Exportadores de Petróleo, para manter o preço apreciado. Isso gerou, né, um custo de oportunidade. Com o petróleo a esse valor, vamos por um exemplo de $80 o barril. Exemplo, tá? As empresas começaram a ver, pô, com $80 o barril, vale a pena eu investir, ou comprar, ou fazer plantas e projetos de energia alternativa. Vale a pena eu investir em etanol, vale a pena eu investir em gás veicular, vale a pena eu investir em carro híbrido. Porque o custo da tecnologia se paga com o diferencial de economia em petróleo, em gasolina e diesel. Só que, se a gasolina e o diesel abaixam de preço, como aconteceu na época da Dilma, a indústria de etanol no Brasil foi destruída porque a gasolina foi mantida artificialmente baixa. Então o álcool já não compensava frente à gasolina. Então, quando você tem um preço alto durante muito tempo, via escassez, você gera, por custo de oportunidade, alternativas. Então você gera alternativas para coisas escassas. Então, a existência de escassez não determina valor, principalmente no longo prazo. O que determina valor monetário, ou seja, pecúnia, ou seja, din-din, no longo prazo, é que a utilidade se mantenha constante. Porque se o preço se mantém muito alto por escassez durante muito tempo, alternativas surgirão. Por exemplo, para médicos. Médicos era tão escasso no Brasil, era um salário tão alto que surgiram alternativas de cursos que fazem coisas que antigamente só médicos faziam, mas técnico de laboratório, eu não vou falar as profissões para ninguém me encher o saco, mas você sabe. Existem muitas profissões que tomaram áreas médicas, que antes eram médicos formados e agora são outros profissionais, que ganham muito menos que um médico, só que supriram a necessidade em áreas em que os médicos precisavam pediam muito para trabalhar. Advogado advogado, você aumentou muito a oferta porque é um curso mais fácil, desculpa. É um curso mais tranquilo que você ser engenheiro nuclear, tá? E aí você tinha uma formação boa, você tem um emprego garantido, você é um profissional liberal clássico, né? Não tem tanta, apesar deles trabalhar com burocracia, não tem tanta burocracia para começar a trabalhar. É uma coisa que vocês têm que pensar, né? É muito mais burocrático você começar a trabalhar como vendedor de cachorro quente na esquina da praça da igreja, numa cidade, do que você montar um escritório de advocacia. Ah, tem a prova, tem isso. Mas você está se capacitando, né? O cara que vai vender numa barraquinha de cachorro quente, ele tem que pegar licença com Deus e o mundo, né, teoricamente. Então, a oferta aumentou muito porque o custo de formação era baixo. A barreira de entrada, vamos dizer assim. E para engenharia, eu tenho a dizer que a oferta de engenheiros se manteve a mesma. O que diminuiu foi a demanda de engenheiros. Por que a demanda de engenheiros caiu? A demanda de engenheiros caiu porque a matriz econômica brasileira se modificou. Veja como oferta, como escassez e oportunidade de geração de valor se dão pela intersecção da oferta e da demanda. Não há nada garantido nessa vida, gente. Ah, o Bitcoin vale porque é escasso. Não. O Bitcoin não é escasso. O Bitcoin está escasso, ou pode se manter escasso, mas nada é escasso.
O petróleo não é escasso. A oferta de petróleo é mantida artificialmente baixa para que ele se mantenha escasso. Na língua portuguesa nós temos a diferença de ser e estar. Nenhum bem é por natureza escasso. Não, Léo, veja, a matéria escura é uma das coisas mais difíceis de se obter, porque mais uma gota daquilo ali poderia produzir energia que o mundo não produziu em 5 séculos. Tá, você precisa de uma gota de energia daquilo, precisa. Então, para produzir uma grande quantidade, beleza. Veja, a escala que nós estamos falando é a escala de biliodécimos de grama, certo? Certo. Então, eu vou conseguir produzir um biliodésimo de grama com uma determinada quantidade de dinheiro, de esforço e tal, para produzir. A pimenta é cara? Não é. Você já viram um quilo da pimenta? O quilo da pimenta é coisa de 200, 300 reais. Mas quanto de pimenta você usa? Você não deve usar 100 gramas por ano. O queijo é caro. O quilo do queijo é 40, 50 reais. Tá, por que as pessoas consomem mais queijo do que carne vermelha, que é mais ou menos o mesmo preço? Porque as pessoas consomem mais em relação ao preço, mas em quantidade total, as pessoas comem uma fatia de queijo, 2 fatias de queijo. Elas não comem, não fazem um assado de 4, 5 quilos para dividir com a família de queijo. Você entende o que eu quero dizer? As coisas são muito ou pouco em relação ao seu uso. A pimenta, em quilo, vale muito, mas as pessoas usam uma pequena quantidade. O sal também. 2, 3 reais, 7 reais o litro de algo é caro? Depende. Você tá falando de uma bebida importada? É barato, porque bebida importada é 200, 300 reais a garrafa. Você está falando de litro de gasolina ou de álcool? É caro. Por quê? Porque você precisa de muitos litros para você utilizar funcionalmente num carro. Preço também é pela escala. É tudo isso. E quanto ao Bitcoin, o valor do Bitcoin vem hoje pelo valor troca. Porque as pessoas têm expectativa de que aquilo vai continuar tendo valor. Qual é o fundamento? Que eu já tentei responder em vários vídeos. Qual o fundamento? Privacidade? Todo mundo vê essa utilidade em privacidade? Então o valor do Bitcoin é o mesmo de insufilme em carro? É isso que vocês não estão entendendo. Mas por hoje é só, pessoal. Se vocês gostaram desse tema, entrem lá no curso e tem 4, 5, 6 aulas. No total são 10 horas de conteúdo, tá certo? São 30 aulas com 10 horas de conteúdo. Para esse tema são as primeiras 5, 6 aulas, tá certo? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus.